Que bom que você veio, que bom que você venceu essa chuvinha. Agora no momento não está chovendo, mas quando eu acordei estava ainda chovendo e muita chuva ontem. Acredito que muitos lugares aí deve ter enchido, né? Aquele canal ali do Sabugo. Luci, encheu aquele canal ali? Sim. É, pois é. Luiz Carlos, em Queimados, encheu lá? Choveu muito lá? Em muitos lugares aí choveu muito, né? Mas Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o qual precisamos de chuva, é necessário, né? Então, próximo dia 9 de março, Congresso de Mulheres em Nova Iguaçu. Se você ainda não se inscreveu, procure a Rosilene. Estão armando aí uma caravana, né? Para poderem chegar até este lugar, para serem abençoadas e abençoar aquele lugar. E há a possibilidade também, né, Rosilene, de dar um passeio no shopping, né? Pode ser? Fica em frente, né? Quem sabe? Leve dinheiro e gaste, né? Vai ser bom, com certeza vai ser bom. Próximo domingo também, quentinha. Se você ainda não adquiriu o seu ticket, procure a Luci no final do culto. Se cada um de nós comprarmos uma quentinha, vai ajudar muito. Nesse domingo, deixe as mulheres lá sem fazer nada, sem fazer almoço. Compre a sua quentinha e vai abençoar a obra do Senhor. Ok? Vamos continuar com o nosso louvor, agora com o nosso louvor financeiro. Se você trouxe o seu envelope, já trouxe o seu dízimo preparado de casa, eu estarei orando e depois, se você desejar trazer aqui na frente, eu estarei aqui para receber e abençoar a sua vida. Se você trouxe a sua oferta, segure e vamos orar. Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Eu quero te pedir pela vida financeira do teu servo. Eu quero te pedir uma porção dobrada na vida de cada um, meu Pai. Pai querido, aqueles que estão procurando um emprego, abra portas, Senhor, dê uma visão empresarial, Senhor. Ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Aqueles que fizeram concurso, Senhor, que o Senhor possa estar honrando e possa abrir portas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e já te agradeço pela vida financeira dos teus servos. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Se você trouxe seu envelope, alguém trouxe?
Eu quero te perguntar, mas você não precisa responder, guarde para si mesmo, medite na sua resposta. Como é que você tem orado a Deus? Qual grau de intimidade você tem com Deus? Quando você ora a Deus, será que a sua oração está de acordo com a vontade do Senhor? Aquilo em que você tem pedido a Deus está em sintonia com aquilo que Ele quer lhe abençoar? Eu vou te dar hoje algumas instruções bíblicas para que você possa orar de acordo com a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 14. E você achando, se puder, por favor, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Somente esse versículo. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, misericordioso, piedoso, Tu és justo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. E te peço, Senhor, fala conosco nas entrelinhas. Em nome de Jesus, queremos ouvi-lo, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Caríssimos irmãos, o nosso objetivo, o objetivo do cristão, deve ser trazer glórias a Deus. Quando nós louvamos aqui a Ele, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, que coisa maravilhosa, né? Reconhecermos o poderio do Senhor sobre nossas vidas, porque nós dependemos dEle e queremos depender dEle totalmente, entregar nossa vida, nos consagrarmos ao Senhor. Foi isso que nós aprendemos aqui ontem, na consagração, como nos consagrarmos ao Senhor. O nosso objetivo deve ser sempre levar a glória para o nosso Deus. E isso inclui orar de acordo com a vontade dEle, e não a nossa. Até porque se formos orar, gastaremos aí alguns minutos, o qual deveríamos gastar horas. E eu estava falando com as pessoas que estavam presentes aqui, os nossos pais, aqueles lá de antigamente, eles gastavam horas orando, horas. Talvez eles não tivessem tantos afazeres como hoje em dia, a nossa vida corrida, trabalho, escola, cuidar de crianças, o nosso dia a dia, ser um período diferente. Mas nós temos que gastar mais tempo lendo a palavra do Senhor e orar ao nosso Deus. E orar de acordo com a vontade dEle. Primeiro precisamos pedir por sabedoria. Que o Senhor encha cada um de vocês de sabedoria. E Tiago, ele nos ensina que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. É a palavra do Senhor que diz isso, lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus que Ele livremente dá a cada um.
E ao pedir por sabedoria também precisamos confiar que o nosso Deus, Ele é gracioso e disposto a responder às nossas orações. Quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. A Bíblia diz que Ele se inclina para nos ouvir. Agora, será que sempre Ele atende às nossas orações? Será que é num estalar de dedos em que Ele vai nos abençoar? Será que a nossa oração está em sintonia com aquilo que Deus quer nos dar? Com as nossas prioridades? Então, de acordo com a vontade de Deus, inclui pedir a Ele sabedoria e conhecer a sua vontade e pedir com fé. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque Ele é poderoso e Ele quer abençoar seus filhos, e nós somos seus filhos. E qual é o pai que não quer abençoar o filho? Qual é o avô que não quer abençoar o filho, o neto? Qual é a mãe que não quer abençoar o filho? Todos nós queremos abençoar, mas a nossa oração, ela deve estar em sintonia com aquilo que Deus quer para nós. Porque a palavra de Deus diz que nós pedimos mal, não sabemos pedir. Esses dias eu estava num culto, numa igreja próxima da minha casa, e o irmão pediu a Deus que lhe desse R$2.000. Eu pensei comigo, pediu mal. Por que não pediu logo 50 mil? Deus pode dar, se quiser dar. Quem dá 2, dá 50, Ele pode dar. Nós pedimos mal, não sabemos pedir, falhamos nisso. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele quer nos abençoar, e a sua palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Não precisamos sair correndo atrás de bênçãos, elas chegarão até nós. E eu vou dar algumas instruções bíblicas que vai nos guiar a orar de acordo com a vontade de Deus. Ore pelo que a Bíblia nos ensina, por aquilo que ela nos comanda, por aquilo que ela nos instrui. Ore pelos nossos inimigos. Olha só, orar pelo inimigo é fácil? Ela? Não, né? João, é fácil orar pelos inimigos? É muito difícil. É muito fácil eu orar pela igreja, pelo Luiz Carlos, pelo Nenga, por cada um de vocês, pela minha família. Agora, orar por alguém que um dia me fez mal, um dia que me maltratou, talvez tenha me tirado alguma coisa, é muito difícil. Humanamente nós não conseguimos, não vamos conseguir, só espiritualmente. E a palavra diz assim: orem por aqueles que os perseguem. A pessoa me persegue e eu vou orar por ele, para que ele seja próspero, para que ele tenha saúde, que ele tenha longos anos de vida, para me perseguir mais ainda? Pois é. A palavra de Deus diz isso. Orem por aqueles que lhe perseguem. Ore para que Deus envie missionários. Todo mundo sabe aqui qual é a função de um missionário. São pessoas que são levadas para outros lugares para fazer a obra de Deus, usam os recursos que têm e o que não têm, e muitas vezes eles vão sem recurso algum, esperando que uma igreja, um pastor bondoso,
Aliás, nós estamos fazendo isso. Estamos ajudando a igreja lá em Juazeiro do Norte. Pastor Lucas, não é isso, pastor Everaldo? Missionário Lucas, né? Ainda não foi consagrado ao pastoreio, mas está lá em Juazeiro do Norte com a família. Se eu não me engano, ele tem 2 filhos, né? E nós, a igreja, está ajudando todo o primeiro domingo, dia de ceia, e terça-feira, dia de ceia, nós tiramos uma oferta para enviar para o missionário Lucas, para a igreja. Se você puder e se lembrar, todo domingo, primeiro domingo e terça-feira de ceia, traga uma oferta para abençoar o Lucas, porque essas pessoas vão para este lugar sem nada, não têm condições, são enviados, é o chamado que eles têm. Às vezes nós não temos esse chamado, mas nós podemos ajudar. Financeiramente, se você tiver condições, orando, ou se for o seu chamado, você indo fazer a obra de Deus. Olha o que diz a palavra: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Devemos orar para que Deus envie pessoas para a colheita, para fazer a sua obra. Cristo, quando esteve conosco, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem: ide pregai o evangelho a toda criatura. São só os missionários que têm que ir? Não, nós também temos que fazer a nossa parte. É sair por aí e falar de Jesus, abraçar as pessoas. Sabe quando você encontra aquela pessoa que está carente e chega perto de você precisando de algo, e você muitas das vezes não quer nem ouvir, não tem tempo de ouvir? Peça a Deus que te dê um ouvido sensível, um ouvido para que você possa ouvir essas pessoas, porque muitas das vezes elas não querem recursos, elas precisam do seu coração, de um abraço, de um carinho, porque estão carentes, precisam falar contigo, precisam desabafar, colocar para fora aquilo que está dentro do peito, e não tem ninguém para ouvir. Sabe aquela pessoa que liga para você e fica 40 minutos conversando com você? Pois é. Pastor Velasco riu, né? Se eu pedir ele para citar aqui uma lista, ele vai colocar muitos nomes. Ou será que é só a mim e a ele que as pessoas ligam? Nós temos que ouvir essas pessoas, os idosos. Muitas das vezes elas querem conversar, não tem ninguém, e às vezes tem até pessoas dentro de casa, mas não querem ouvir. Não tem tempo porque estão vendo televisão, fazendo outra coisa, no Zap, nas redes sociais, mas não tem tempo. Isso é missão. Faz parte do campo missionário, ir lá ouvir as pessoas. E esses missionários, como eu disse aqui, muitas das vezes carecem financeiramente da nossa ajuda. Então, se você puder, não deixe de ajudar. Ore para que não entremos em tentação. Lembra de alguém que foi tentado? Pois é, Jesus. Jesus, o nosso mestre, Deus, foi tentado. Será que o inimigo de nossas almas não vem tentar a gente? Pobres mortais? Pois é, vem. Ele vem. Por isso nós temos que orar
para que não sejamos tentados. A palavra de Deus diz assim: vigiem e orem. Não é orar e vigiar, não. É vigiar e orar. Vigie, não deixe que o inimigo entre na sua vida. Não deixe coisas assim que possam deixar brecha para que ele venha entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque se ele entrar e ele entra, ele vai fazer uma tempestade na sua vida. A primeira coisa que ele ataca é a sua família. Então vigie e ore, para que o inimigo não venha sobre a sua vida. Ore pelos ministros da palavra. Ore pelos pastores, bispos, diáconos, intercessores. A nossa igreja tem intercessores. Nós temos um grupo de intercessores que de segunda a sábado ora pelos enfermos. Intercessores esse que se colocam na brecha, orando, clamando, para que Deus possa entrar com o seu sobrenatural e curar as pessoas. Ore por seus pastores. Nós não somos super-homens. Ore pelos diáconos, pelos líderes da igreja, pelos departamentos, para que a igreja possa fluir. A palavra de Deus diz assim: ore para que a palavra se propague. Não se esqueça de orar também por aqueles que não têm cargo nenhum, mas que têm o dom de pregar, têm uma facilidade em levar a palavra de Deus. Ore para que a palavra seja pregada. Aí eu lembro que Paulo, quando estava preso em Roma, ele orava para que Deus lhe desse a oportunidade de pregar com ousadia, intrepidez. Aquele homem estava preso. Ele não orou para que Deus abrisse as celas, como aconteceu com Pedro, e ele saísse, pudesse pregar nas ruas. Não, ele orou para que Deus lhe desse intrepidez em pregar a palavra de Deus. Quarta-feira eu estive na igreja em Volta Redonda. E quando eu passei pela igreja, pastor Avelardo, pela igreja não, pela Unimed, eu lembrei que uma vez eu fui visitar lá o pastor Antônio. Eu não lembro, foi contigo que eu fui, Márcio? Foi, né? Foi eu e Márcio. E eu falei para ele assim: pastor, Deus colocou o senhor aqui para o senhor ler mais a palavra. Olha, eu fui abusado. Mas eu falei para ele: Deus mandou você falar. Olha, meu irmão, eu não escutei Deus me falar não, mas eu falei. Muitas das vezes, Deus quer nos usar e nós não sabemos como. E você tem a oportunidade de estar no hospital, por exemplo, pregando a palavra, falando para aquelas pessoas, muitas ali, talvez moribundas, e você não o faz. Temos que pedir para que Deus nos dê ousadia. Pastor, mas eu não tenho esse dom. Fale do amor de Jesus. Abra sua boca, deixa o Espírito Santo te usar. Ore pelas autoridades governamentais. Aí você pode falar: mas pastor, eu não gosto do candidato que
se elegeu, não gosto do prefeito, do governador, do presidente, seja lá quem for, do ministro. Se está lá, foi permissão de Deus. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e que tudo está sob seu controle. Nada passa sem Ele saber. Então, se essas autoridades estão lá, cabe a nós estarmos orando por eles. Mas nós podemos orar também. Se eles não fizerem o seu papel, não estiverem de acordo, estiverem prejudicando a cidade, o país, o seu governo, nós podemos pedir para que Deus o tire de lá. Ore por eles, mas também ore para que eles façam um bom governo, possam governar para o povo, porque isso agrada a Deus. Ore por alívio da aflição. Será que nós passamos por aflições? O próprio Jesus disse que passaríamos por aflições. Todo dia é um problema novo que aparece. Você vence um, aparece outro. Cada situação em que você se vê perdido, muitas coisas acontecendo, e você não sabe nem por onde começar. A palavra de Deus diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo. Talvez você esteja sofrendo por uma aflição agora, esteja aqui buscando a Deus. Peça alguém para te ajudar em oração. Ore para que Deus possa tirar essa aflição do seu coração. A angústia, a ansiedade. Tem gente que fica aflita quando não recebe alguma coisa que comprou e ainda não chegou. E quando escuta aquele barulhinho, Shopee, fica logo preocupada. Comprei, já passou da data e ainda não chegou. Pessoas que sofrem por antecedência. Entregue a sua ansiedade ao Senhor, deixa Ele cuidar. Ore pela cura de outros crentes. Tem muita gente doente. Tem muitas coisas acontecendo com crianças. Crianças desaparecendo. Nós somos intercessores. Nós temos que orar. A igreja tem que orar, é papel da igreja. Eu sozinho não sou igreja, sou um membro. Mas quando nós nos unimos, nós somos igreja. E a nossa oração chega ao Senhor. Será que nós podemos incomodar Deus com nossas orações? Pastor, incomodar Deus? Sim, incomodar Deus com nossas orações. Nós podemos, irmão. Vamos orar mais. Gastar tempo orando, lendo a palavra. Em Tiago, capítulo 5, 16, diz assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. A sua oração é poderosa e eficaz. Ore. Neemias, quando recebeu a notícia que os muros estavam caídos, a população estava ali prestes a ser consumida, ele rasgou as suas vestes, ele parou e orou vários dias, e Deus abriu um leque para ele. Permitiu que o rei lhe desse muitas coisas para que ele pudesse levar para Jerusalém e restaurasse aquele muro. Então ore.
A sua oração é eficaz, é poderosa. Ah, eu vou pedir o pastor para orar. Por que você não ora? Temos que orar mais. Onde Deus comanda a oração, podemos estar confiantes de que estamos fazendo a sua vontade. Quando oramos, Deus nos responde. Talvez venha demorar algum tempo, como Daniel orou e demorou 21 dias para que fosse atendido. Também Davi, quando estava lá orando pelo seu filho, Deus não atendeu, levou ele. Mas quando Samuel estava orando pelo povo que estava sendo atacado pelos filisteus, antes dele completar o holocausto que ele estava fazendo, Deus já estava agindo. A palavra diz que tremeu, trovejou. Eu posso imaginar como foi. E a vitória veio. Então sempre vai ser sim, não ou aguarde. Aguarde. Mas peça em sintonia com Deus e ore segundo a sua vontade. Siga o exemplo de personagens bíblicos que agradaram a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo orou pela salvação de Israel. Tem um conflito lá de Israel com Gaza. E eu lembro que há pouco tempo atrás, o culto que eu estava abrindo aqui, estava lendo um salmo, e tem vários salmos que diz paz sobre Jerusalém, paz sobre Israel. Nós temos que orar por aquele lugar. Davi orou por misericórdia e perdão quando pecou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não perdeu nenhuma batalha, um homem que Deus dava a vitória para ele, mas pecou, e ele se humilhou, se quebrantou. O Salmo 51 registra isso. A igreja primitiva orou por coragem para anunciarem a palavra corajosamente. A igreja que havia sido iniciado ali em Atos 2 e orava pelo povo. Pedro estava preso e a igreja estava ali orando por ele. Nós somos igreja. Nós temos que orar. Abra sua boca. Ore de acordo com o que Deus quer para nossas vidas. Assim como Paulo e a igreja primitiva, devemos estar sempre orando pela salvação de outras pessoas. Talvez você na sua casa, na sua família, ainda tenha pessoas que não se renderam aos pés de Jesus. Talvez você esteja orando há muitos anos, muito tempo, por alguém. Continue orando. Persevere em oração. No tempo certo, Deus vai te dar a vitória. Nós temos um Deus poderoso, que quer salvar as pessoas. Assim como eu fui alcançado, talvez você não nasceu num berço evangélico, também foi alcançado por Jesus. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Depende de você, da sua oração, do seu clamor, do seu jejum. Como Davi, devemos orar consciente do pecado
e sempre pronto a confessá-los. Muitas pessoas oram a Deus, mas ainda tem alguma pendência com alguém, ainda não liberou perdão e quer ser perdoado. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Então, se você ainda tem alguma pendência com alguém, lá atrás você magoou alguém, ou alguém te magoou, a palavra diz que você tem que ir de encontro a essa pessoa e se acertar com ela para depois levar a sua oferta. Ore com motivação certa. Quando você vai orar a Deus, como é que você fala para Deus? Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, o meu trabalho. Coloque para Deus qual a motivação, para que você está orando. O que você está necessitando? Senhor, eu estou precisando ser promovido no meu emprego. Eu tenho condições, eu tenho feito por onde, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho gastado tempo, mas eles não estão vendo isso. Ore por esta causa, fale para o Senhor qual é a situação. Ah, pastor, mas Deus sabe. Realmente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir dos seus lábios. Fale com Ele, coloque para Ele, diga para Ele. Quando alguém está te perseguindo, fale para Ele: Senhor, estão me perseguindo. Eu não sei o motivo, mostra-me o motivo, para que eu possa acertar. Sabe aquela frase em que as pessoas às vezes falam assim: eu não fui com a cara dessa pessoa, mas assim, de graça, sem nada. Como pode? E isso pode ser coisa de cristão? Com certeza não. Não pode. Nós temos que amar as pessoas. Não podemos ter rancor, ranzinza ou coisa parecida. Temos que amar, aprender a amar. E as pessoas verem isso em nós. Motivos egoístas não serão abençoados por Deus. Em Tiago 4,3 diz assim: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Eu vou pedir a Deus 10 mil reais, porque eu quero fazer uma viagem para Gramado. Quero levar minha esposa, minha filha, vou passear lá. Mas eu não tenho condições, eu não tenho como bancar a passagem, a estadia. Aí eu peço a Deus para que Ele me dê um prazer. Ele pode dar? Sim, com certeza pode. Mas será que isso é a minha prioridade? Será que eu não tenho outras coisas, outros afazeres? Por exemplo, um tratamento dentário, saúde, ou um bem que na minha casa está prioridade. Aí eu peço a Deus para bancar uma viagem para mim? Motivos egoístas. Se Deus quiser, Ele vai te abençoar. Ele abençoa quem Ele quer. Mas saiba pedir. Peça as coisas concernentes à vontade de Deus para você e sua família. Devemos orar de forma que não chama atenção para nós mesmos. Devemos pedir coisas para o próximo. Peça para seu irmão. É como você dar um presente a alguém. Não é bom receber um presente? Sim, é ótimo. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de receber. Mas dar um presente é muito bom. Então, se você ora
pela vida do seu irmão, pela vida financeira dele, para que ele seja próspero, Deus vai ver isso com bons olhos e vai te abençoar também. Faça esse exercício. Ore de forma particular, em secreto, para que o nosso Pai nos escute e nos recompense. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, falar com o Senhor. Colocar diante dele as nossas petições. Peça a Ele. Fale com Ele, seja específico na sua oração. Talvez o Rodrigão esteja precisando de uma van nova. Então fale para o Senhor: Senhor, eu quero recursos para comprar um novo carro, uma nova van, pois isso vai abençoar minha vida, minha família. Peça a Ele. E se for a vontade dEle, Ele vai abrir um leque. Ore com espírito de perdão em relação a outras pessoas. Marcos capítulo 11, por favor, abra. Marcos 11, versículo 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Prestou atenção no que está escrito aqui? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É se desprender, é colocar para fora. Não é perdoar de boca para fora, é esquecer. Perdoei e esqueci. Talvez uma dívida. Tem pessoas que, eu escutei pastor Evilásio falar isso aqui há muitos anos. Tem pessoas que emprestou para alguém 10 reais. Não sei se ele lembra disso. Emprestou 10 reais para alguém e fica querendo receber aquele 10 reais, cobrando a pessoa. Meu irmão, se você puder, dê os 10 reais. Não fique cobrando. Perdoa. Às vezes a pessoa não tem condições de pagar. Não fique esquentando a cabeça com isso. É menos um peso na sua vida. Libere perdão. Um espírito de amargura, de raiva, vingança ou ódio por outras pessoas não vai deixar que nossos corações orem em total submissão a Deus. Não tenha raiva, não tenha amargura, vingança, ódio. Tenha um espírito de compaixão, de piedade, um espírito de misericórdia, um espírito de ajudador, um espírito de fazer as coisas para as pessoas. Quando necessitado, vá, a não ser que você não possa, mas podendo, vá, abençoa aquela vida. Somos advertidos a não oferecer nada a Deus se ainda há conflito entre nós e um cristão. Assim também Deus não quer que a oferta de nossas orações até que tenhamos nos reconciliado com o nosso irmão. Vai apresentar sua oferta, veja se não há nenhuma pendência com seu irmão, nenhum atrito, nenhum conflito.
e apresente a sua oferta. Isso vai agradar muito a Deus. Ore com ações de graças. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ações de graças. É pela bondade de Deus. Podemos sempre achar algo pelo qual podemos dar graças. Não importa se estamos sobrecarregados ou se estamos desejados, precisando, é por ação de graça. E essa graça vem do Senhor, é dele. Ore com persistência. A palavra de Deus diz assim: orem continuamente. O que é orar continuamente? É estar sempre orando? Não, mas sempre que você puder. Por exemplo, eu estou caminhando, eu estou louvando, eu estou orando, eu estou falando com o Senhor em pensamento, e Ele ouve os nossos pensamentos. O nosso Deus, Ele ouve os nossos pensamentos. Então fale coisas boas, coisas agradáveis, fale com o Senhor. Isso é estar orando continuamente. No seu trabalho, você está lá nos seus afazeres, esteja pedindo ao Senhor para te abençoar, para que o seu trabalho seja perfeito, agradável, possa fluir, para que você seja próspero. Pastor, podemos orar por prosperidade? Deve. Ore. Os nossos antepassados eram prósperos. Nós podemos ser também. Deus quer nos abençoar. Devemos perseverar em oração e não desistir quando não recebemos uma resposta da oração imediata. Nem sempre vai ser imediata, como eu falei aqui na oração de Samuel. Pode demorar, como demorou para Daniel. Pode ser imediata, mas também pode demorar, e pode demorar muitos anos. Talvez você tenha pedido a Deus aí algo que já está há muito tempo. Deus não se esqueceu. Ele não se esquece. Lembre Ele de vez em quando: Senhor, aquilo que eu lhe pedi. Ele não se esquece, mas é na hora certa. Na hora certa. Não é imediatamente como nós queremos. Geralmente nós queremos para ontem. Senhor, eu preciso dessa bênção para ontem. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus quer nos abençoar, mas é no tempo dele, na hora certa. Dependa do Espírito de Deus em oração. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Queridos, nós temos a ajuda do Espírito Santo quando oramos. Durante momentos em que passamos de aflições, de depressão, sofrimento, naqueles momentos em que nós achamos que Deus não está conosco, é ali que Ele está nos carregando no colo. É ali que Ele está orando por nós, o Espírito orando por nós, com gemidos inexprimíveis.
Esse é o nosso Deus, que cuida de nós. Mas nós temos que ter intimidade com Ele. Nós temos que buscar a nossa santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se Jesus fez o papel dele, morreu para que tivéssemos vida eterna, cabe a mim e a você buscar a nossa santificação, estarmos congregando, ter comunhão para com os outros, orando, intercedendo, clamando a Deus, lendo a palavra, orando. Isso é ter intimidade com Deus. E quando você estiver passando por aflição, fale para Ele. Com convicção, peça com fé, não duvidando. Não duvide. Não duvide do seu Deus. Porque Ele pode fazer. Ele pode. Ele pode curar. Ele pode mudar qualquer situação. Basta um toque, uma palavra. Lembra lá na criação do mundo? Haja luz e houve luz. O nosso Deus é soberano. Podemos orar com confiança, como procuramos andar no Espírito e não na carne. Na maioria das vezes nós andamos na carne. Vivemos num mundo carnal. Mas nós nascemos espiritual. Nós nascemos para a vida eterna. E teremos vida eterna. A carne vai ficar aqui. Vai voltar para o pó. E espiritualmente estaremos com o Senhor na eternidade. E essa deve ser sempre a nossa esperança. A nossa esperança deve estar sempre no porvir. Um dia estarmos ceando com o Senhor na eternidade. O que fazemos aqui, domingo de ceia, é um ensaio para cearmos com o Senhor na eternidade. Lá sim, será maravilhoso. Se a sua vida aqui é boa, agradeça a Deus por isso. Lá será maravilhoso. Podemos também ter certeza de que o Espírito Santo vai executar o seu trabalho de apresentar nossas orações ao Pai, de acordo com a sua vontade, no tempo perfeito. É no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. O nosso falha. Os nossos sonhos falham. Muitas vezes sonhamos coisas que é impossíveis de acontecer. Mas nós sonhamos. Fazemos projetos. E às vezes pedimos a Deus para que nos ajude em determinadas coisas. E sonhamos, devemos sonhar, fazer projetos, sim. Mas se for a vontade de Deus, Ele vai cumprir. Devemos descansar no conhecimento de que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Deus quer nos ver unidos, prósperos, com saúde. Passaremos por aflições? Sim. O próprio Jesus disse que passaríamos. Mas quando nós temos Deus do nosso lado, e Ele está do nosso lado, Ele vai nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Seguir os seus preceitos, seus mandamentos, que são pesados para o mundo. Para o mundo são pesados, sim. Eles não conseguirão. Mas para nós, que somos filhos de Deus,
nós conseguiremos, porque Ele vai nos ajudar. Ele quer o nosso bem. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração dos irmãos. Curve a sua cabeça. Gostaria de estar orando por você. Pai querido, eu te agradeço por esse privilégio de estar na tua casa, logo pela manhã, num domingo chuvoso, para te agradecer, te engrandecer, para falar contigo, Senhor, para ter comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, porque muitos não acordaram hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e ainda há de fazer, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelos ensinamentos bíblicos, não do Teu servo, mas bíblicos. Palavras que estão registradas no Teu livro, Senhor. O livro da vida, Senhor, o livro que nos guia, nos orienta. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pedido de oração, por favor.